Fala galera do Desenvolva-se Cast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje de casa nova, hein, seu Isaías? Já é casa aqui? Eu não sabia que a gente tava mudando pra cá, não. Não, mas o episódio de hoje poxa. De novo. Hoje a gente vai ficar trocando os microfones aqui porque a gente tá... Os estagiários esqueceram o P2. Exatamente, culpa do estagiário, né? Como não foi o Isaías, eu não vou falar quem foi. Exatamente. Mas hoje nós estamos felizes demais porque nós vamos bater uma bola. Acho que o tema já chamou a sua atenção, não é? Quais são os aprendizados que um europeu pode aprender aqui na nossa cultura brasileira? Às vezes você está aí morando no Brasil falando, cara, esse país aqui dá tudo errado, as pessoas dão um jeitinho brasileiro, isso e aquilo, mas a gente pode olhar o nosso país, a nossa nação, sob uma nova perspectiva hoje. Nós estamos aqui hoje com Alex Rocha. Seja bem-vindo, seu Alex. Obrigado aí. Prazerzaço. Você já reconheceu esse sotaque de onde é ou não? Qual? Esse daqui do sul? E nós estamos aqui também com o Fernando Wolff. Seja bem-vindo, Fernando. Valeu. Vamos ver o que esse gringo aqui aprendeu no Brasil. É isso aí, cara. Você que ensinou tudo pra ele, né? Eu tentei ensinar algumas coisas, mas ele já veio adaptado Tá bom. pela nossa língua, né? Como você falou, ele sotaque do sul de Portugal. Mas ele estava aberto, ele estava com a cabeça aberta para receber a gente. Boa, boa. Show de bola. Eles são sócios fundadores da Tech for Humans, eles vão falar um pouquinho da empresa. E pra gente vai ser um prazer, até porque o Isaías conhece bem esses dois caras, trabalharam juntos por quanto tempo, cara, mais ou menos? Dá 5 anos. Uau. Nossa. 4 anos, né? 21 ou 22? 21. Até 21? 21. 4 anos. Legal. Mas 4 anos aqui é igual Sala do Tempo, tá ligado? Do Dragon Ball Z. É igual a 20 anos, assim, ó. Uma semana parece que você já tá há 1 ano aqui. Já evoluiu. Já. É muito dinâmico e a proximidade é muito grande. Sabe? Por isso você vê aqui no bastidor, né? Respeito fica longe. É intimidade ou respeito, tá ligado? Passa pela porta, Não passa. É engraçado que eu tenho a perspectiva inversa, não é? Isto não passa lá em Portugal, não é? Eu posso... Pode falar, não. Né? E quando eu vou para Portugal, a sensação é que eu tenho lá, eu fico lá 2 meses, parece que eu fiquei lá 6 meses. Caramba. É muito engraçado, a perspectiva é exatamente inversa àquela que você comentou, não é? Talvez essa seja a primeira coisa que eu aprendi, é que aqui no Brasil as pessoas trabalham. Acho que os meus amigos, a minha mãe, o meu irmão, basicamente vão-me riscar da lista de contactos deles. Mas é verdade, cara, assim, é difícil. Eu também tive, assim, provavelmente a maior sorte do mundo, não é? Porque quem me trouxe para o Brasil foi o Fernando. Foi ele que acreditou em mim, no sentido de dizer, eu quero que você venha. Se você vier... Acreditei médio. Bom, disfarçou bem, pelo menos quando falou... Cara, mas eu vou passar por isso, mas antes de você chegar nessa parte, a gente quer ouvir sua história. O que você fazia em minha Portugal. história Não, sua história é uma história importante. recheada de fracassos. Vários fracassos no papel de empreendedor, vários fracassos no papel de colaborador, não é? E um sonho muito grande, não o sonho grande Do Paulo Lehmann, né? não, outro. agora já não é Tão grande assim. não é tão grande assim. Infelizmente, porque foi o primeiro livro que eu li, na verdade, acho que foi você que me ofereceu o livro quando eu vim para São Paulo. E, bom, enfim, isso seria um outro podcast aqui. Mas um sonho muito grande de montar um business onde eu pudesse fazer, na verdade, tomar decisões que pudessem ter impacto na vida das pessoas que nessa empresa dos meus sonhos trabalhariam na empresa que eu teria uma responsabilidade como sócio fundador, não é? Esse era o sonho, tá? Assim, e lá não deu certo, cara. Eu tentei
3, 4 vezes, não é? Em cenários bastante distintos. A primeira empresa que eu tentei era uma empresa de... Já sei que há 20 anos atrás falar de realidade virtual e realidade aumentada não era propriamente uma coisa, talvez no timing certo, não é? Mas tive oportunidades de ter como sócios, não é? Pessoas muito mais preparadas, inteligentes e até com sucesso empresarial muito grande, lá, considerando as realidades portuguesa, um cara que eu tenho um baita respeito, chama Capa Pereira, um senhor que na época virou amigo, inclusive, e nossa, assim, fazaço do estilo de gestão dele. E na verdade o que teve na minha vida profissional foi isso. Eu tive a sorte de ter pessoas, não é? Então teve o Capa Pereira, teve o professor Dérito Marcos, então foi o meu primeiro empregador, foi ele que me introduziu na área da computação gráfica, foi ele que acreditou em mim. O cara deu alguns vouchers que eu gastei com muito prazer, alguns deles muito mal gastos. Aí teve uma pessoa muito, muito especial na minha vida, que se chama Emílio Gomes, em português de Portugal, que é uma pessoa incrível, assim. Todas as pessoas que eu vou falar aqui são pessoas muito, muito inteligentes, seres humanos incríveis. Teve outra pessoa a seguir ao Emílio Gomes, na verdade foram várias pessoas. Teve um cara que se chama João Gonçalves, que comprou um dos maiores MPOs lá em Portugal, e eu estava lá na área de inovação e ele também acreditou bastante em mim. Mas tinha lá também o Jorge Gonçalves, que foi a pessoa que me inspirou e a convencer aqui um pouquinho o Fernando de que o modelo horizontal de gestão fazia muito sentido. Teve a Isabel Moura. Convenci o Fernando um pouquinho. Não está 100% convencido. Já passaram 8 anos e mesmo assim ele continua a duvidar todo dia e aliás isso é uma das qualidades do Fernando. É um processo. Não, uma das qualidades é duvidar, não é? Isso é bom. Se você não provar, ele tem direito de duvidar. Aí teve a Isabel Moura, de uma empresa que se chama FAMO, que é uma indústria de mobiliário corporativo, que eu acho que já tem uns 70 anos. Nossa, me ensinou a ser paciente. Fundamentalmente, assim, nossa, ela me abriu muitos olhos, não é? Aí depois teve uns malucos, não é? Que são nossos sócios até hoje, não é? Pedro Roque, Nuno Moraes, e o nosso Claudião, não é? O Cláudio. Esses são brasileiros? Não, são portugueses Também. mas eles são sócios do Fernando. O único brasileiro é o Fernando? Não, o primeiro que eu conheci, antes de conhecer o Alex, né? O Cláudio, assim, o Alex é com certeza um fã do Brasil e um antifã da Europa, né? O Cláudio... Ex-europeu, praticamente. Ex-europeu, com certeza. Nossa, Ex-europeus, voltar com um certeza. Tô ferrado, hein? Mas inclusive outro dia eu falei assim, Alex, não, talvez valha a pena você fazer, porque ele já é brasileiro, já tem tudo no Brasil e tal. Eu falei, Alex, talvez valha a pena você fazer teu imposto de renda também em Portugal. Ele falou, isso fora de cogitação. Então, ou seja, com certeza... Eu acho que ele já perdeu a cidadania portuguesa, já não volta mais. Perdeu porque tiraram dele, assim. Extraditado. Mas assim, o Alex eu conheci depois do Cláudio. O Cláudio, nosso sócio hoje, em vários empreendimentos que a gente tem aqui no Brasil, mas o Cláudio é mega fã do Brasil. É europeu, tem um pouco da cabeça europeu, mas ele tem uma cabeça mundial. Assim. O Cláudio consegue viver em qualquer lugar do mundo e se adaptar. E era mega fã do Brasil. Eu conheci o Cláudio aqui no Brasil em 2011. Ele estava querendo montar a empresa que ele tinha em Portugal, exatamente aqui igual no Brasil. E a gente acabou se conhecendo.
E o Alex estava falando que o europeu, por exemplo, não tem a dinâmica de trabalho aqui. Eu me lembrei a primeira vez quando eu fui conhecer eles lá em Portugal, né? Então o Cláudio ficava aqui no Brasil, a gente acabou montando negócio aqui. O Cláudio uma vez, não, vem para Portugal, vem conhecer o grupo, vem conhecer os sócios e tal. Eu só conhecia o Cláudio. E aí eu, sei lá que época que era, agosto ou abril. Não era agosto, não. Não era agosto, Abril. Não era agosto porque não era férias lá. Era abril. E aí desci no aeroporto ali no Porto, e comecei a andar na cidade. Pego o carro, pego o táxi e tal. Eu falei assim, cara, o cara me chamou aqui no meio das férias, né? Nossa. Porra, que sacanagem, né? Porra, ninguém trabalhando e tal. Aí fui até o escritório, vazio. Daí eu cheguei na sala deles, lá onde tava, meia dúzia de pessoas e tal, não sei o que lá. Eu falei... Até tinha as pessoas trabalhando, o grupo era grande. Eu falei, Cláudio, a cidade é feriado? Não, é assim. Cara, eu senti que eu estava numa aldeia, ou seja, Ô, louco. ninguém estava trabalhando. O que acontece, português? Não. É uma questão de densidades de pessoas, não é? Então, assim, São Paulo é uma cidade muito densa do ponto de vista populacional, não é? Então existe um gap muito grande, não é? O Porto é uma cidade que tem 300 mil habitantes, não é? Porto cidades, não é? A área metropolitana do Porto, não é? Que seria o equivalente, sei lá, ao estado de São Paulo, não é? A área metropolitana de São Paulo tem 1 milhão, não é? Cara, então assim, não tem ninguém comparado com São Paulo, não é? A cidade de São Paulo tem 20 milhões, o estado tem 40 milhões... Não é? Mas tem uma infra para 10 milhões. A infra do Porto Tá preparada para receber gente. Não, para receber uma gente que nunca vai chegar lá. Né? Porque ela tá preparada para, assim, por exemplo, você tem igual você tem aqui a Marginal, você tem a Marginal, a Expressa, a Central e a Local, né? Lá você tem 3 marginais. Né? Então, 3 dessa. Meu Deus. Tá Então feito o você convite, anda. né? Tá feito o convite. Ó. Pode Bora ir no migrar. Porto que assim, você tranquilamente... Em cada uma passa um carro. Exatamente, aí você passa um carro em cada uma delas e pronto, a cidade está sempre vazia. Uau. Né? Caraca. Então a primeira vez eu fui conhecer eles lá e aí eu vi que a dinâmica era totalmente diferente e que, qual que era o problema? Era um pouco do que o Alex falava, assim... A gente vai descer pau nos portugueses aqui. Mas realmente o lugar, para quem quer, e acho que é um pouco do perfil do Alex, e que casa muito com o perfil do brasileiro, né? Que é inovar e assim, quebrar barreiras e poder fazer sem... Assim, o brasileiro ele não pensa muito se aquele negócio daqui a 5 anos, qualquer negócio que seja, se ele tá fazendo a melhor decisão para daqui a 5 Ele vai sem anos. planejar. Ele vai embora, ele desce de cabeça. E esse é o perfil do Alex. Descer de cabeça e testar aquilo, né? O europeu não, cara. O europeu já fala, não, isso aí, puta, isso aqui daqui 20 anos, não é, depois a gente vê, toma a decisão daqui a 5, 6 dias, acabou. Né? Então... O Alex, quando ele começou a vir para o Brasil aqui, totalmente fora da casinha, né, para querer decidir mudar de lá, quando você fala assim, pô, um europeu vive bem na Europa, vai mudar para São Paulo, viver no caos, sendo que você tava para ser pai, né? A mulher do Alex a Rosarinha tava grávida, ou seja, porra, o que o cara vai fazer no Brasil, né? Mas eu acho que encaixou muito bem São Paulo, que é um lugar de mega oportunidade, com alguém que quer testar, né? Então acho que isso foi um fit muito grande. E ele começou a vir pra cá e rapidamente pegou gosto. Sim, basicamente foi isso. Assim, nossa, não tinha pensado nessa ótica, mas é bem isso, cara. É tipo, vamos embora. Só que aqui a grande vantagem é que ele também é assim. Deu match, né? Então, isso era uma coisa que eu nunca tinha encontrado em nenhum sócio lá dos empreendimentos que eu tinha testado. Não, é tudo, não, porra, não. É tudo
São tudo empresas, são tudo aspirantes a empresário. No máximo, eles vão faturar 1 milhão de euros ano. E para eles, 1 milhão de euros ano está perfeito. Parece que eles atingiram um auge. Assim, na época, eu já tinha esse problema. Tive esse problema com vários sócios que achavam que aquele milhão, não é? Que inclusive não tinham atingido, e ele valia tipo 100 vezes mais na cabeça deles. No mundinho de Portugal, de 10 milhões de habitantes, com um PIB pequeno que não cresce, não é? Com uma dívida pública absurdamente alta, de 120%, sei lá. Entendes? Assim, então, nada para mim fazia sentido. E o ponto é assim, eu não consigo entender para onde essa Europa vai. Eu não consigo entender. Então, se eu não consigo entender, e se eu tenho alguém num outro país dizendo assim, cara, se você vier, a gente vai junto. E eu vim, na verdade, eu não sabia para onde é que a gente ia. Acho que nenhum de nós sabia, né? A gente, sei lá, tinha isso na mesa para servir e não tinha mais nada. Tipo, nossa, mas não tem prato principal? Não, a gente para já tem isso. Mas como é que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente vai, vamos indo. Andem com isso. Quando a gente tiver a oportunidade de trazer mais qualquer coisa para a mesa, a gente traz. Não, e se acabar primeiro? Se acabar primeiro, a gente vai ter que inventar qualquer coisa, não é? Se calhar, vamos trazer uma cenoura, colocar meio uma cenoura, cortamos os pedacinhos e tal, e vai embora. Então me identifiquei muito com esse lado de, a gente sempre chamou de problem solver, não é? Assim, é totalmente orientado à solução. Problema? Não tem problema. Tem uma solução. Qual é a solução? Vamos ver. Pode ser a A, pode ser a B, pode ser a C. A gente vai ter que escolher uma, não é? Nossa, isso aí, cara, parece que é tipo Tinder, não é? Deu match, não é? E como também no Tinder, depois, obviamente, no dia a dia, as coisas não eram assim tão fáceis, não é? Só que, cara, por isso é que eu digo que ele tem 150 anos, não é? Na altura tinha 25, né? 26, por aí. 25 anos, não é? Então, às vezes eu ficava irritado porque ele parecia muito mais velho do que eu e ele é que me dava o norte, não é? E eu ficava puto com isso, não é? Porque tipo, eu sou mais velho, não é? A gente tem umas discussões muito bizarras, assim, a gente agora olha para trás e diz assim, nossa, mas que bom que a gente teve essas discussões lá atrás. Então ele foi o primeiro brasileiro que eu tive a oportunidade de construir, de tentar construir um laço, não é? Então ele me deu muita confiança, não é? E aí eu acho que a gente deu sortes, cara, não é? As pessoas que a gente começou a trazer, o Isa foi uma das pessoas, e foi assim, tudo muito natural, não é? Assim, não, mas espera aí, lá no começo, nos bastidores, o Fernando falou que o Isaías não trabalhava, né? Lembra que o Isaías, ele nunca gostou de trabalhar. Fala mais pro nosso público, pra nossa audiência. Escuta isso, pessoal. Mas ele era uma boa companhia de almoço. Eu aprendi que o melhor funcionário é o preguiçoso, porque ele sempre encontra uma forma de automatizar o seu serviço, o seu trabalho. Então a gente tem que trabalhar não é de forma dura, é de forma inteligente. E se tem gente que quer trabalhar, a gente dá o espaço para essa pessoa, né? É isso que o Isaías me falou hoje. Ele falou assim, Isaías, só para eu entender, né? Por que você nunca quis trabalhar assim, pegar firme no trabalho e tal? Ele falou, não, porque você queria trabalhar muito. Eu não queria tirar o teu espaço. Dá uma oportunidade. Faz todo sentido. Mas eu lembrei de e eu não posso deixar passar, assim, o Alex falou um ponto que eu lembrei, a gente tava... E ano a ano a gente vai para Portugal, tá? Só pra gente poder ter certeza que a gente não quer estar lá. Mas a gente come super bem e é super bem tratado. Mas a gente tava num almoço e foi muito engraçado e reflete exatamente o pensamento, na minha visão. Assim, não conheço todos os empreendedores na Europa e não quero de forma nenhuma generalizar, mas só o Alex, como viveu lá, tem propriedade, eu vou usar o veículo dele para poder me dar propriedade no que eu vou falar. E a gente estava num almoço com não uma empresa grande, uma empresa, uma startup, né? Fatura 1 milhão de euros. Então, uma empresa que ali
que precisa ainda quebrar muitos espaços quando a gente fala aqui no Brasil, né? E sem pegar no modelo base de que uma startup precisa crescer, lá nos livros o Isaías gosta de algumas teorias, a startup precisa crescer 3, 3, 2, 2, 2 para poder ser um unicórnio, e agora os unicórnios já não estão mais tão em alta, mas vamos dizer que a empresa precisa crescer num ritmo muito rápido para conseguir pegar o espaço dela, porque o mercado, senão os grandes tomam de volta o espaço. Então ela precisa ir rápido, né? E nós estávamos no meio do almoço, comendo super bem, num restaurante de uns 200 anos, mais ou menos, ali, né? E aí a gente queria fazer negócio, né? Então eu e o Alex ali, ávido por pegar aquela empresa de um negócio que não tinha no Brasil, não tinha nenhuma startup fazendo aquilo, e falando, cara, vamos pro Brasil, vamos fazer esse negócio bombar e tal. E aí o empreendedor, numa postura como se ele fosse já um senhor, já com a empresa rodando há 1000 anos. Consolidada, né? Consolidada, né? E daí, uma hora, ele falou assim, não, a gente está crescendo super bem, a gente vem num ritmo bem acelerado, né? E aí eu perguntei, que bacana, quanto que vocês cresceram? Ele falou, não, nós no último ano crescemos 9%. Nossa. Aí, e nada contra crescer 9%, mas ele estava confortável com aquilo. Enquanto a gente aqui, ano a ano, crescemos, num ano 100, no outro ano 150%, no outro ano crescemos 30%, não importa, mas a gente estava sempre desconfortável. E ele estava confortável. Então eu acho que o principal ponto é isso, né? É o desconforto de você sempre querer fazer alguma coisa para melhorar, né? E não viver o status quo. Eu acho que é isso um pouco que você reclama da Europa, né? É viver no status quo. Né? Sim, aqui é exatamente ao contrário, não é? Lá, eu acho que é um dos motivos que a Europa anda de lado faz tanto tempo, não é? Mas enfim, trazendo aqui para o Brasil, que é o que nos interessa, não é? As pessoas aqui, elas têm realmente vontades, elas têm avidez por, dentro das empresas, encontrarem aquilo que não encontram no ensino, eu acho. Legal. Não é? Legal. Então, o que é que você tem? Você tem a maior parte da população frequentando escola pública. Sim. Não é? A gente sabe que é bastante deficitária do ponto de vista de preparação académica e científica. Mesmo nas faculdades é a mesma coisa, não é? Por exemplo, o Isa já fez 2 faculdades, mas ele não usa para nada, não é? Não, vamos parar de sacanear o Isa. Não, pode bater, gente, pode bater. Mas é para parar já? Deu sinal vermelho de bullying no limite. Não, isso só mostra o quanto eu fico em evidência, tá ligado? Eu tô usando aqui pra me promover. É verdade. E a gente sabe que quando a pessoa fala e termina dando risada, sabe que é o oposto. Então meu nível tá lá em cima. Não, é verdade. O seu nível tá lá em cima. Só não sabe quanto é que tem mais para cima. Disse Isaías. Mas tá bom, então tá bom. Cresci os 9% ali, sabe? Não, no seu caso não é assim, né? E eu acho, aquilo que eu senti, não é? Eu lembro a primeira vez, cara, assim, a gente vive num mundo de ilusão lá na Europa. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, eu não ficava aqui, eu ficava aqui e voltava e tal, a minha esposa estava grávida, não sei o que lá, e eu falava com os estagiários da Bilids, não é? E assim, uma pessoa lá de 18, 19 anos, e eu nossa, parece-me uma criança, não é? Eu já tenho 45, não é? Então, então você trabalha aqui e tal, tá fazendo, o que você faz? E eu começava a falar, e disse, você é um profissional de compra de mídia, é isso? Estou entendendo bem? Sim, eu já faço isso há 3 anos. Mas que idade você tem? Tenho 19. Mas você começou a trabalhar aos 16? Sim, lógico. Lógico? Mas lógico onde? Que lógica é essa, né? Que lógica é essa? Aquilo não entrava para mim. O mais próximo que eu tinha assistido foi quando eu trabalhei. Meu primeiro trabalho foi na Alemanha, no Instituto de Computação Gráfica, de pesquisa aplicada, de investigação aplicada, e lá tinha os summer jobs, não é? E tinha estágios para
pessoal do, não sei como se chama, mas a escola técnica, não sei, aqui no Brasil se é assim que chama. Escola não é? técnica. Então eles faziam estágios, não é? Com 15, 16 anos já faziam estágios dentro das empresas. A gente tinha lá. Tinha sido mais próximo que eu tinha visto. Não, mas as pessoas, elas eram CLTs. Não é? Com 18 anos era CLT. Eu assim, nossa, mas e faculdade? Faculdade eu faço à noite. Peraí, não estou entendendo. Então, que horas você começa aqui? Começa aqui 9 horas. Que horas você sai? Eu saio 5 horas. E a sua faculdade? Minha faculdade é 7 horas. E onde fica a sua faculdade? Então eu começava a fazer conta, a pessoa saía de casa às 5 da manhã e chegava à meia-noite a casa. É isso aí. A gente viveu isso, né? E eu era assim, nossa, mas alguma coisa está errado, assim, eu não estou entendendo. Não é? E falava com essa pessoa de 18 anos, ela parecia que tinha 25. De maturidades, de consciência de que tem boleto para pagar, não é? Preciso começar a poupar. Se eu não poupar, eu não vou conseguir comprar a minha casa e isso pode ser um problema, porque lá na frente, mas lá na frente, quando? Quando eu me aposentar, nossa, mas você tem 18 anos. Mas se eu não começar a pensar agora, eu vou me ferrar lá na frente. Sim. E aquilo, cara, aquilo foi tipo foi levar soco. Aquela frase que eu ouvi, ele levou um soco e dizia assim, nossa, você é um bosta, cara, você é um bosta, você é um bosta, você é um bosta. Aí eu fui me apaixonando pelas pessoas, cara, porque é impossível você não se apaixonar por pessoas que agarram oportunidades com tudo para aprender o máximo que podem, para dar o máximo que podem, para a seguir pularem para uma nova oportunidade, mesmo que não seja dentro da mesma empresa. Na Bilides, na época, acontecia muito isso, né? Tinha muito estagiário, né? Então ficava 6 meses, aí rodava e tal, mas assim, normal, assim, eu via aquelas pessoas, aquela rotatividade, e tudo continuava. Claro, só o Fernando é que trabalhava, né? Mas nossa, eu achava aquilo e eu, nossa, eu quero mais, não é? E eu lembro ao final do primeiro ano, nosso primeiro ano foi uma tragédia, não é? Do ponto de vista, a gente ficou tipo a 50% da meta. Sim. E a minha esposa era, nossa, mas você tem certeza que isto vai dar certo? Nossa. E eu falava, não, vai. Esse ano não foi bom e tal. No ano seguinte, impeachment da Dilma. Que delícia. Obrigado, Dilma, se você estiver ouvindo a gente. Eu nem sabia o que era impeachment. E quando eu ouvi falar impeachment, eu disse, nossa, o que será isso? Deve ser sei lá, um festival de pizza, sei lá o quê, rodízio de pizza. Aí eu, segundo semestre, não é? 2016, exato, eu vim em 2015. Aí acontece isso, e a minha esposa era, cara, não é melhor a gente ir embora? Eu disse, não, esse ano vai ser muito melhor que o outro, não é? Pode ser de impeachment. Né? Aí eu já estava apaixonado, cara, assim, eu já tinha uma certeza muito grande que a probabilidade da gente construir alguma coisa, eu não sabia quanto, não é? Mas a gente construir alguma coisa sustentável, porque depois a forma de pensar do ponto de vista de gestão do Fernando era muito próxima da minha. Então a gente praticamente nunca discutia nada, sabe? Assim, tipo, ele tomava as decisões, às vezes a gente comentava, outras vezes não comentava. Quando não comentava, obviamente a gente descobria no final do mês, não é? Quer dizer, eu descobria no final do mês e aquilo parecia tudo muito natural, não é? E o que você pode pedir mais quando você tem como sonho montar uma empresa? Porque você vai montar uma empresa sozinho, eu não tenho essa capacidade. Não é? Não que eu não tenha tentado antes, mas eu não tenho essa capacidade. Depois há temas que eu odeio, que ele adora. Né? Por exemplo, adora. Bom, que ele faz bem. Não tanto adora, mas... Tipo suporte, né? Aliás, eu passei o suporte agora. Passou o suporte? Passei o suporte. Caraca, não acredito, não. Passei. Gestão financeira, por exemplo, que eu... Agora eu tô fazendo de outras empresas para outras. Melhor. Tá aumentando. Mentira. Se você tá fazendo, você não vai ter que conversar. Tem que esperar o fim do mês para ficar sabendo. Exato. No final do mês eu vou saber. Por exemplo, gestão financeira, que é talvez das coisas mais difíceis, eu acho, não é? Por conta de toda a complexidade
contábil, fiscal que existe aqui no Brasil, não é? Mas também todo o planejamento, assim, a partir do primeiro ano, não houve nenhum ano que o Fernando sempre fez o BP que ele tivesse falhado. Nunca. O cara é bom, visionário. Nunca. Em termos de custos e receitas, tá? E as receitas normalmente sempre fizemos um pouquinho mais do que aquilo que estava projetado. Mas do ponto de vista de custos, cara, que é talvez a mesma coisa mais difícil de projetar. Não é? Eu acho que assim, só dando um ponto aí, porque senão todo mundo vai perguntar, porra, como é que acerta o plano? Tem uma coisa que é assim, a gente nunca construiu empresa com o objetivo ou quando a gente fazia os planos de negócio, quando a gente construía, era sempre pensando na própria empresa tendo que funcionar por ela mesma, né? O que é o que hoje se chama de bootstrap, né? Então a empresa nascer, mas sim, a gente teve algum dinheiro que veio de Portugal e tivemos investimento, mas não é que a gente estava pensando no investimento, eu preciso de investimento, eu vou ter que ter mais investimento para fazer a coisa rodar, etc. Então, quando a gente fazia os planos, é um plano que eu preciso realmente vender, ou seja, é agressivo o suficiente para eu ter que sair para vender, mas é um plano que eu consiga cumprir e não morrer. É alcançável, é atingível. Porque a gente não tinha essa opção. Nunca foi para mim uma opção trabalhar para alguém. Então, eu nasci empreendendo, o Alex também, mas em algum determinado momento trabalhou. Mas para mim nunca foi uma opção trabalhar para alguém. Então, tinha que dar certo as empresas, e dar certo cada um na sua determinada medida, mas tinha que dar certo os modelos que estavam sendo feitos, não podia ter um fracasso ali. E do outro lado, eu tinha um cara que estava se mudando de um país para cá com uma responsabilidade do que a gente estava montando, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que, assim, sim, tem que ter inovação e o Alex estava falando, né? Assim, o brasileiro é muito adepto a vamos fazer, vamos e crescer junto. Então, eu acho que tem muita oportunidade para inovação, mas sem a gente ser irresponsável. Sem ser irresponsável, né? Então, eu acho que isso talvez foi um pouco do que a gente conseguiu equilibrar entre, ok, eu tenho que ter um plano de negócio que a conta feche, sem limar a inovação do Alex e o que ele quer fazer de potencializar a capacidade das pessoas. A gente fez programas ao longo aí desses anos, talvez o Capacita, um dos programas ali mais bem sucedidos que a gente teve, totalmente voltado para a inovação e para desenvolvimento das pessoas, mas que tinha, claro, um benefício para o nosso negócio e para o ecossistema como um todo muito relevante, né? Acho legal vocês contarem um pouquinho do Capacita, que foi transformador de fato, né? Vai lá, que eu sou só passageiro. Não, na verdade você foi o financiador, né? Não, cara, assim, tava uma pandemia lá, né? Aí aquelas notícias todas bem depressivas, não é? Porra, tudo o que aconteceu não vale a pena recordar, mas houve uma coisa que a mim sempre fez muita confusão, não é? Inclusive agora no Dia das Mulheres eu me arrisquei a comentar alguns posts no LinkedIn, correndo o risco de ser cancelado, coisa qualquer, não é? Mas a mim sempre me fez muita confusão este problema que ainda existe. Tem vários problemas que ainda existem que para mim não fazem sentido na minha cabeça, então eu acho que eles já não existem, não é? Mas existem. Então a diferença entre homem e mulher, não é? Do ponto de vista de jornada profissional, de oportunidades de trabalho, não é? Então a realidade do Brasil ela é muito diferente lá da Europa, não é? Então você tem, nossa, eu vi essa estatística faz uns tempos, eu já não me lembro do número exato, mas eu tenho a ideia que são 30 milhões de mães solteiras, assim, uma coisa qualquer, cara. É absurdo, posso estar a errar assim o número. Eu ouvi o Piangers falando isso hoje de manhã no podcast, é mais ou menos isso. E 6 milhões de pais solteiros. Solteiros. E é cerca de 30 milhões mesmo, é isso aí. Beleza, valeu.
esse número, cara, é assustador, não é? Porque a gente sabe, não é? Todos, graças a Deus, temos mãe, não é? E a gente viu o que a mãe fez por nós, não é? E a diferença para o pai, não é? Não que o pai não tenha sido pai e tal, não é esse o ponto, é a quantidade de coisas que a mãe tem que fazer, não é? Em casa, na profissão, não é? Junto da família, dos amigos, é assim, a lista de responsabilidades da mãe com certeza é muito maior. E na época saiu uma matéria falando sobre como as mulheres estavam a ser mais impactadas do ponto de vista de desligamentos e do ponto de vista de carga adicional com a história do fica em casa, não é? Eu olhei aquilo e disse, isto é um absurdo, cara, isto não pode estar a acontecer isto, não é? Assim, e pronto, aquilo ficou ali. Um dia estávamos comentando esse tema e o Fernando estava-me posicionando sobre as perspectivas de crescimento, que eu acho que é assim, uma coisa muito bacana, não é? O Fernando vai-me dando dicas, não é? Assim, como sinais do que é que vai acontecer daqui por 3, 6, 9, 12 meses, não é? Mas obviamente ele não cava na pedra porque ele não sabe, não tem bola de cristal, não é? Mas vai dando dicas. E eu, com o perfil que eu tenho, eu vou, não é? E só paro se ele disser assim, cara, você está indo muito rápido, ou você está arriscando demasiado, porque é da relação o cara que tem o pé no chão. Aí eu falei assim, nossa, mas se a gente vai crescer tudo isso, a gente vai ter um problema grave de contratação, não é? Porque já era uma época onde havia falta de recursos, principalmente na nossa área, que era a área de chatbots, não havia profissões. A gente, basicamente, junto com mais meia dúzia de empresas no Brasil, a gente criou profissões como UX Writer, não é? O designer de diálogos, não é? A gente criou profissões como programador de chatbots, não é? Os próprios QAs orientados ao tema de chatbots, não é? O cara do NLU, como é que a gente chamava? Agora não lembro qual é que era o... O avaliador lá da curadoria, você disse? O cara da curadoria, curadoria. Curadoria. Não, é engraçado isso, né? Porque assim, realmente estava pensando aqui, né? Essas profissões foram criadas numa época que a gente estava desenvolvendo a empresa, criando os modelos. Claro que tudo isso agora, com as inteligências artificiais em outro patamar, né, do que era na nossa época, né? Isso tudo pode mexer, mas assim como nos anos 2010, quando começou o social, começou a época do social media, tinha o cara que fazia o saque no social media e etc. Na nossa época estavam se criando essas profissões e hoje eu vejo pessoas que, seja que trabalharam com a gente ou no mercado, etc., com autoridade sobre um tema que foi criado na nossa época. Né? O arquiteto dos orquestradores de chatbots, que era uma coisa extremamente complexa, não é? A gente teve sorte de ter 2 ou 3 realmente muito bons, não é? Porque isso depois tinha um impacto muito grande na manutenção evolutiva do atendimento do robô, não é? No canal de chats. Então, assim, foram inventadas essas profissões, não fomos nós que inventamos, não, foi todo aquele movimento, todo aquele ecossistema no qual nós participamos, não é? E nós não éramos ninguém, lembrando que, assim, eu vim para o Brasil montar uma empresa do zero, com o Fernando, numa área que a gente pouco sabia. Era a Smarkio na época? Era a Smarkio, mas a gente pivotou a Smarkio, acho que assim, de uma semana para a outra, não é? O Fê estava em Portugal, eu estava aqui. Aí eu testei aqui um pitch em Portugal de formulário interativo, não sei o que lá. Eu disse, nossa, eu fui no City, mas não sei onde, na Chubb. E os caras pareceram também ficar... Aí a gente, vamos começar a colocar isso, não é? Então a gente tem a teoria dos 10, não é? Então a gente fez 10 vendas com o mesmo pitch. Na altura não tinha chatbots, era formulário interativo, não é? Já era o conversacional. A gente fez 10 vendas e, porra, a nossa empresa é uma empresa desse negócio aqui. Entretanto, o Facebook, lá na F8... Em abril, né? Não é? Lá na F8 anuncia, em 2016, eu acho, não é? Anuncia chatbot. Agora é chatbot, é cognitivo, não sei o que lá. E nós... Mas chatbot é o formulário interativo, cara. Uau. Não é? Migrou muito fácil, né? E a gente meio...
que viu a onda nascer e a gente foi com a onda e claro, nós fomos os primeiros surfando essa onda. Mas nós não éramos ninguém, nós éramos do zero, não é? Que é como empresas como a Take, não é? Que já tinham, sei lá, 15 anos e outras que já vinham com caixa, com muito sucesso, então simplesmente eles, em cima da base de clientes, de todo o dinheiro que eles tinham, não é? Foi muito fácil para eles também pivotar e ir, não é? Nós não tínhamos funding, foi bootstrap total, não é? E a gente fez muitas loucuras, não é? Desde desligar todo o desenvolvimento em Portugal e abrir um centro de desenvolvimento em Itajuá, para fazer do zero toda a tecnologia que a gente, inclusive, pagou para os nossos sócios portugueses, não é? Não precisa. Não, brincadeira. Eles sempre foram super parceiros. Mas quer dizer, havia uma desconfiança grande deles do que nós estávamos a fazer. Eles achavam que nós estávamos pirados. Eu lembro uma vez a gente estava ali no sujinho e você lembra? Vocês estão loucos, cara. Isso não vai dar certo. Não sei o que lá e tal. Claro, não deu certo do jeito que a gente achava que ia dar certo, mas a gente acertou. Aprendeu, não demorou 6 meses, mas demorou 1 ano. Ao fim de 1 ano a gente tombou tudo, ou quase tudo, 80%, e vamos embora, não é? E isso nos traz novamente ao tema do porquê que eu estou aqui cada vez mais aqui. Mas eu acabei te interrompendo e perdemos o tema do Capacita. O Capacita é a mesma coisa, ou seja, esse perfil das pessoas que quando têm oportunidades elas agarram. Mas explica um pouquinho para a turma como que lá, aconteceu o programa. Tinha um problema de uma perspectiva de contratação muito grande. Mas tipo, gigantes, não é? A gente contratou... Sim, nós tínhamos, quando começou a pandemia, nós éramos em 40 pessoas. Tá bom. E só para ter uma referência, quando a pandemia nunca terminou, né? Mas no final de 2020... No final de 2020 nós éramos em 200 e alguma coisa. Isso por conta desse programa? Não. Isso por conta porque a gente precisava por causa das vendas. Sim. Mas, e aí, vendo esse cenário, é que o Alex casou o programa com... Então, só um apontamento, agora tivemos aqui... Tivemos um incidente aqui. Você vê que é de família, né? Se a gente conseguir aqui um... Ô, Fê, você vê que é de família. Tem um paninho aí, tem um pano aí. Márcio. Meu primo acabou de derrubar água ali no Fernando na copa e eu preciso derrubar suco ótimo. Na mesa. Tá ótimo, pronto. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Ainda tem um pouquinho aqui de suco. Assim. Não, tá ótimo. Eu vou arriscar derrubar. Não, a mesa tá satisfeita. Bom, aí temos essas duas realidades, não é? Demanda e um problema lá, assim, que para mim era surreal. Eu lembro de a gente estar a comentar com o... Estávamos a comentar isso um com o outro, não é? E estava a dizer, Fê, você sabia que não sei o que lá e tal. Eu disse, nossa, mas isso é absurdo, não faz sentido e tal. E disse, cara, nós como empresa devíamos fazer alguma coisa sobre isso. E continuou, não é? Cara, outro dia voltamos a falar no assunto, não é? E surgiu essa ideia, porque é que a gente não faz um programa de capacitação para mulheres desempregadas ou em transição de carreira? A gente não é uma empresa de capacitação, não é? Mas tá bom, então a gente vai estruturar isto e tal, não é? Cara, e aí dá muita sorte, porque na empresa tinha mulheres que tinham feito transição de carreira bem tarde, não é? Para aquilo que é comum na área da tecnologia, não é? Em especial a Stephanie, que foi, na minha visão, foi a pessoa que merece todo o mérito do sucesso do programa. Ela e o Bruno Fasoli, da Let's Bot, da Escola de Bots, não é? Que a gente fez uma parceria com eles. Basicamente a gente contratou o Bruno para ele adaptar o treinamento que ele fazia para várias pessoas, era o negócio dele, não é? E a gente decidiu, vamos ofertar, a gente vai oferecer 150 bolsas, 300 bolsas. Não é? Então a gente pagou à cabeça 300 inscrições, não é? Era como se ele fizesse um curso, não é? Só que ele tinha que captar as 300 inscrições, a gente pagou as 300 inscrições e pagamos também para ele fazer toda a parte de divulgação, não é? Toda a parte de criação, adaptação dos conteúdos para aquilo que a gente queria. O que é que a gente queria? A gente queria, no final,
da capacitação, numa capacitação em que a primeira semana era aberta e gratuita, depois tinha mais, acho que eram 3 semanas intensivas, era full-time job, ok? Então, todas eram gratuitas, mas tinha que passar nas sim, fases. sim, todas eram gratuitas, Legal. mas tinha que passar nas fases. A primeira era totalmente aberta e tal, na segunda fase tinham testes, não é? Só passaram 300 mulheres. Se inscreveram 5.000 mulheres. Uau. A gente queria que se inscrevesse 1.000, né? Eu me lembro, era 1.000 e depois passar 300. No final a gente ia contratar 5. E a gente contratou 80. Nossa. Não, então, se inscreveram 5.000 e depois as que passaram ali foram evoluindo no funil. Não só teve as que a gente contratou, como teve depois o mercado inteiro. Pegando essas pessoas, eu lembro. O mercado inteiro Eu lembro queria disso. as pessoas que eram formadas pelo capacete. Pelo Mas os nossos capacete. concorrentes. Todos os nossos concorrentes. Conseguiram. E para nós também era bom, porque eram umas pessoas que foram formadas na nossa ferramenta, né? Porque a nossa ferramenta era ali o core ali do programa, Exato. espalhadas por diversas empresas, ou seja, o que a gente queria naquele momento, né? E chatbot estava tomando uma onda gigantesca, era que permeasse as empresas, seja os concorrentes, que é natural, mas que permeasse o nosso cliente também. Então, a gente falava muito, e ali eu acho que a gente foi pioneiro em curadoria, e em todos os eventos que teve de curadoria, nós palestrávamos indo num caminho um pouquinho diferente do mercado, e depois o mercado aproximou. A gente queria que tivesse pessoas na empresa e que passaram por esse programa que falavam a mesma língua que a gente, né? Falavam de curadoria, cara, não é botar o negócio no ar e deixar e abandonar, tem que ter tratamento e tal. Não é só publicar. Não é só publicar e tal. Então, depois o mercado foi nessa mesma onda, mas assim, ter visto essas pessoas que passaram pelo programa no mercado, isso foi muito satisfatório. Virando autoridade, né? É verdade. É verdade. Nossa, tem várias pessoas que viraram autoridade Mas, nesse tipo, assunto. São as pessoas mais pica a falar desse assunto. Impressionante. Mérito delas, óbvio. A gente só deu um instrumento. Claro. A ideia é essa, tá? A ideia é essa. Nós, como empresários, a gente tem que dar os instrumentos, porque as pessoas não têm os instrumentos, não é? Depois, a gente não vai ensinar a tocar o instrumento. Tá? Porque, cara, você pega no YouTube e aprende. Acho que uma coisa até que circunda aí essa ideia do que você aprendeu com o brasileiro que você está falando, a ideia de vocês como empresário, vocês dão a oportunidade, além da oportunidade, mostra o caminho, mas quem anda é a pessoa. Por isso que tem gente que se destaca, né? E acho que é interessante a gente falar para todo mundo que está assistindo que você, além de vocês interagirem com pessoas boas, interagiram com pessoas ruins, Nossa. né? Mas aí vem o mindset, cara. Porque o mindset é assim, você vê uma pessoa boa, você fala, o país é ótimo. Mas você vê uma pessoa ruim e fala assim, putz, esse país não presta. E sai. O mindset não é esse. É acreditar. Acho que é fundamental acreditar, né? E, aí já te passo, Thiago. E por ser fundamental acreditar, é que surgem essas pessoas que fazem valer a pena. Né? É o exemplo tipo, de falar assim, pô, que nem você falou, né? O Fernando foi lá e acreditou nessa ideia, né? Você aproveitou os vouchers que recebeu das pessoas que você citou. Todo mundo que passou por vocês, todo mundo aproveitou esses vouchers, e eu não conheço ninguém que tenha aproveitado esses vouchers que não seja, no mínimo, autoridade no que faz. Que não é procurado quando realmente existe um problema que parece ser insolucionável. Eu conheço pessoas que são procuradas só nesses momentos. Sim. E é foda. Sensacional. Eu tenho uma pergunta. Vamos encher esses caras de perguntas agora? Fica à vontade. Estão falando muito, né, cara? A gente não fala nada aqui. Você vê, é o centro, né? É o centro. São fontes de inspiração. Mas bora lá. Você falou uma coisa, e aí eu quero fazer essa pergunta direcionada para você também, Fê. Eu não sei para onde a Europa tá indo, ou ela estava indo naquele momento. Só que tem uma turma que tá ouvindo a gente agora que diz a mesma coisa em relação ao Brasil. Eu não sei para onde o Brasil tá indo. Aí coloca a culpa no governo, coloca a culpa na moeda, coloca a culpa no ex, coloca a culpa no papagaio, coloca a culpa em todo mundo. Mas, cara, ele veio para cá,
né? E conseguiu uma baita oportunidade de fazer a coisa acontecer. Você estava aqui e viu a oportunidade nesse país. Cara, o que vocês veem aqui no nosso país? Existe um mar de oportunidade, óbvio, depende do nicho, depende da área, mas existe oportunidade verdadeiramente para quem é engajado, para quem quer crescer na vida? Como que vocês veem isso, cara? Vou primeiro aqui. Eu acho que assim, e eu sou péssimo de acompanhar notícia macroeconômica, né? Porque eu fico fazendo suporte, então não tem tempo para acompanhar notícia macroeconômica. Olhando no ticket. Mas eu não sei se, e sem dúvida é uma, vamos dizer, eu crio uma miopia na forma como eu vou vivendo, né? Porque sem dúvida tem um monte de coisas ruins acontecendo, claro. e seja no país ou no mundo. Mas, por outro lado, essa miopia traz pra gente uma visão de que assim, cara, se eu tiver focado em fazer alguma coisa na minha área, qualquer área que seja, porque assim, beleza, a gente foi pro caminho do chatbot, mas antes disso eu tava na área de mídia, digital, e também estava dando certo, e depois nós montamos empresa na área de máquinas e hardware, e também estamos conseguindo ter um sucesso, claro que muito mais longo, porque software é muito mais rápido do que hardware, mas assim, o ponto aqui está em o quanto de energia e resiliência você coloca em cima do mesmo tema, né? Sem dúvida, o Brasil tem algumas coisas que são muito legais, né? Que assim, é um país de 200 milhões, 220 milhões de pessoas, né? Então tem dimensão, né? Mesmo quando você fala uma coisa nichada, você tem dimensão para aquele nicho. Tem um público. Você tem um público, né? Diferente de outros países que não tem essa mesma dimensão. Aí você vai um pouquinho mais para frente, né? Putz, mas a renda é concentrada. É verdade que a renda é concentrada, a grande parte da renda é concentrada, mas você tem uma parcela que consome, e aí, claro, consumir nos diversos nichos, mas uma parcela que consome muito grande. Então você tem mercado para vender. E só isso já é uma oportunidade, né? Agora, vai depender das tuas skills e do que você vai montar pro mercado. Então, eu acho que assim, uma coisa que é fundamental, e eu acho que me guia muito, é o tema da resiliência. Então, eu acho que e aí eu não queria aqui rotular, mas o que eu vejo a partir da pandemia, né, e em alguns determinados momentos a gente ficou mais cômodo, né, puta, eu já não aceito mais isso, eu já não aceito mais aquilo, A resiliência é um negócio que machuca, em última análise, porque assim, você vai ter que sofrer muito, e independente, eu não estou falando aqui de ser empresário ou de empreender dentro de uma outra corporação ou de simplesmente estar numa corporação e querer crescer uma vida corporativa. Mas assim, vai sofrer. Não tem esse negócio bacana, porque assim, a gente não é o Zuckerberg e a gente não é o Bill Gates. Então, e estamos muito longe. E assim, depois desses caras, porque assim, geralmente é feita essa comparação e depois ainda posso dizer que tem mais 10 níveis para depois chegar na gente, né? Não é que assim, é só eles e depois vem todos nós aqui. Não, cara, tem um mar ainda em cima e depois tem a gente. Mas mesmo assim, a gente vai ter que sofrer muito para chegar. E eu acho que é aí que as pessoas que querem fugir do foco, né, que é o que você estava comentando, vou botar a culpa ali, vou botar a culpa no governo. Sem dúvida, o governo atrapalha pra caralho. Sem dúvida, a economia mundial atrapalha. Mas atrapalha pra todo mundo, né? No momento que a coisa atrapalha pra todo mundo, se igualou. Isso aí você tira da conta. Total. Sim. Né? Total. Porra, o mar tá mexido pra mim, o mar tá mexido pra você, a gente tá no mesmo mar, tira da conta que tá mexido. Quem chegar na praia primeiro ganhou. Exato. Mais Né? competente chega. Isso daí que você falou, você não vai lembrar. Teve uma vez que a gente tava comendo, a gente tava almoçando, tava nós três, eu não me lembro se tinha mais alguém na mesa, aí a gente conversando, aí você tava falando, vamos... Acho que quando ia começar a colocar o Watson, alguma coisa assim, eu falei, mas... caraca, mas e pandemia, esse negócio assim...
vocês não têm medo de dar errado, não? Aí o Fernando falou exatamente isso, mas, ô Isaías, o que tá errado no mundo, tá errado pra todo mundo, não é só pra gente. Então, tira isso da conta e vai pra frente. Pô, é o foco, né? Você focar na solução que você quer. E aí, pro pessoal, né? Resiliência e foco é importante. Não adianta ser resiliente pra nada, né? Pra não direcionar o esforço. E para você ser resiliente, como o Fernando falou, pode ser em diversas áreas, como empreendedor de uma empresa, crescer na corporativa. Muita gente desiste porque acha que o retorno é imediato. Total. Né? E vocês já falaram aqui que o retorno não é imediato. Mas elas achando que o retorno é imediato, elas abandonam e param. O processo de conformidade, quando a pessoa decide não fazer mais, tipo, cansei. O Fernando falou isso pra mim uma vez, a gente tava numa reunião num cliente, ele virou pra mim e falou assim, ó, tem gente que se contenta em estar aqui o tempo todo. Ele não vai sair de lá. Aí, você tem a opção, você quer ser essa pessoa? Falou pra mim, você quer ser essa pessoa? Falei, não. Falei, então por isso que você não vai fazer isso aqui. E ele me tesourou de uma coisa que eu queria fazer. Ele fez isso, você não lembra disso, né? Depois eu te falo onde foi. E me tesourou do negócio que eu tinha questionado, que eu achei que faria sentido eu fazer. Cara, hoje eu tô numa outra posição, outro papel, aprendi demais com esses dois caras. E isso nunca saiu da minha cabeça. De que as pessoas que se conformam com o que estão fazendo e não se provoca para evoluir, não chega onde quer chegar. E é obrigado a ficar ali. E aí coloca a desculpa nos outros lugares. E eu acho que o Isaías estava comentando, a gente fez algumas brincadeiras com o Isaías, mas é baita profissional e é muito diferente, assim, né? Quando Depois você corta essa parte, por favor. Agora o pessoal não vai acreditar mais. É fácil, assim, quando a gente está dentro da mesma empresa, né? Todo mundo dentro da mesma empresa, né? E aí você fala, pô, esse cara foi formado, o Isaías foi realmente formado por nós e depois evoluiu muito, mas quando vai para o mercado e você começa a viver outras empresas, né? Aquele profissional que foi formado com a mentalidade de inovar, com a mentalidade de aprender, de tomar porrada, porque vai tomar porrada, quando chega no meio de todos, ver o destaque é muito mais fácil. Destaca muito fácil. Muito mais fácil, né? Dentro da empresa, claro que fica controlado e você não consegue se ver o quanto você tá maior do que fora quando você tá seguindo um rumo de resiliência, né? Você sempre acha que o do lado tá muito... Puta, se eu for para do lado, vai ser melhor. Mas quando você vai para algo maior e converge várias pessoas, etc., essas pessoas se destacam muito, muito mais fácil. Cara, o que você busca num... Eu preciso responder à sua pergunta. Perdoa, cara. Me perdoa. Tá até com saudade do Alex falar. É muito difícil o Alex ficar quieto. Agora eu vou falar 1 hora. Não, cara, foi bom porque eu precisei refletir para poder dar uma resposta objetiva. Boa. Que não é fácil, na minha opinião. Né? Como eu não faço esportes, eu estudo macroeconomia. Sim. Estudo macrosociologia e todas essas coisas. Né? O que acontece, cara? Entre o mundo desenvolvido e o mundo emergentes, como eles gostam de chamar. Não é? Os economistas gostam muito de... Temos aqui o clube, não é? E temos aqui o outro clube, e depois ainda temos outro clube. Eles gostam bem de dividir isso. Não é? Eu acho que está errado essa divisão, não é? Porque, na verdade, não existe mundo desenvolvido na minha visão. Tá? Acho que está provado, não é? Que não é porque um país tem um PIB per capita superior ao outro, não é? E hoje fala-se muito nisso. Já não se mede o sucesso de um país através do PIB. O sucesso individual também, não é? Não estou a falar do país. Exato. Estou a falar do país. Exato. Não estou a falar do individual. Estou a falar do país. Sim. Não é? Já não se mede. Não representa nada. É o PIB per capita da Noruega. E daí? Quanto que é lá? Né? Vai para cima.
que é a taxa de suicídio na Noruega? Esse é o ponto. Ah, não, mas é por conta do clima, não sei o quê. Tá, beleza. Não é por conta disso, vai. O Brasil tem uma coisa... Cara, não visitei todos os países do mundo, mas já visitei vários países. Eu vejo muita semelhança entre o Brasil e os países asiáticos. Num ponto. Relações humanas. O Cristo Rei não existe por acaso, na minha opinião. Eu não sou religioso. Mas eu acho que o Cristo Rei é o símbolo do Brasil. E na Ásia é exatamente igual. Em alguns países da Ásia, tá? Posso nomear, Malásia é assim, Indonésia é assim, Vietnã, esses países são exatamente iguais. Porra, cara, você só está a falar de países ou subdesenvolvidos ou emergentes. Cara, a gente precisa de entender que a vida não gira em torno de dinheiro. Ah, você fala isso porque você tem dinheiro. É verdade. Eu tenho a sorte de ter uma vida muito confortável e sempre tive. Comparando com o que eu vejo aqui no Brasil, né? Então, eu tenho uma missão, que é todas as pessoas que passam pela minha vida, eu tentar ao máximo ajudá-las a que a vida delas, quando elas deixarem de estar comigo no dia a dia, seja muito melhor do que era antes. E eu sei que ele partilha exatamente a mesma opinião. A gente acredita em pessoas, tá? Então, a grande diferença entre o Brasil e a Europa, que era a sua pergunta original, é essa. São as pessoas. São as relações entre as pessoas. São as coisas que se perderam por conta do consumismo. Uau. O consumismo destrói o país, não é? Porque fica toda a gente viciada no último iPhone, no último iPad, no último não sei o que lá. Temos um fanboy da Apple. Não é, não, dois? Ou dois? Olha, Eu não. Só você. Não, eu só compro o Apple porque é melhor, mas não... Não, estou zoando. O Isaías sabe fazer gestão financeira, tem educação financeira. Sim. O carro não sei o que lá, as férias não sei o que lá, a roupa não sei o que lá. Nossa, quando vim para o Brasil, comecei a ver tudo isto, disse assim, falei para a minha esposa, disse, meu Deus, a gente queimou dinheiro de uma forma absurda. Eu preciso para viver 5 camisetas, 2 pares de calças, um ténis que eu posso trocar a cada, vamos dizer, um ano, porque dura um ano. Preciso de um ténis para fazer esportes, preciso de umas havaianas e preciso de shorts. Uma semana. E eu olhava para o que eu tinha lá em Portugal, na sobremesa, e disse, nossa, cara, você podia abrir uma loja, né? Com tanta roupa que você tem. Não joga dinheiro fora porque está habituado a que vai sempre melhorar, só que é mentira. E agora a situação é isso mesmo. A classe média europeia está a fazer vai sumir. Não é? E eu acho que tem tudo a ver com isso. Perderam-se as relações. Eu lembro uma vez ter visitado uma baita empresa, uma empresa gigante lá em Portugal, chama Têxtil Manuel Gonçalves, uma indústria que trabalha para a área automotiva e tal, assim, líder lá na Europa. E o cara que eu fui lá tentar vender de computação gráfica, de realidade aumentada para treinar os funcionários, não é? O cara ficou a olhar para mim, que isso está louco, não é? E agora vai acontecer, eu acho, passados 20 anos. E ele no final disse assim, porra, cara, mas se você não queria nem sequer ouvir o que eu tinha para falar, porquê que você me recebeu? Ele disse, pois é, tá, eu vou contar uma história, talvez você não saiba, porque talvez ninguém lhe tenha contado. Mas os seus avós paternos, quando eu era criança, né, a casa onde eu morava ardeu. Nós ficamos sem nada. Os seus avós receberam-nos em casa deles pelo tempo que foi necessário. E eu não perdi o teto, eu não perdi roupa, eu não perdi cama, eu não perdi comida, porque os seus avós foram solidários.
Nossa, eu vejo isso todo dia aqui no Brasil. Não vejo isso em Portugal mais. Não vejo isso na Europa mais. O nível de solidariedade, de compaixão que existe. Mas isso é porque as pessoas precisam. É verdade. Eu tenho uma expectativa que isso faça parte do DNA multicultural do Brasil, não é? Porque basicamente o Brasil é constituído por várias culturas, não é? É um mix de culturas, não é? Na Europa não tem isso, não tem mix de culturas como tem aqui. Eu acredito que esse mix de culturas ele vai garantir de geração para geração, não é? Que não vai desaparecer isso. E você vê isso. A gente tem culturas muito fortes, italiana, não é? Japonesa, são as maiores comunidades fora dos respectivos países, não é? A gente tem a portuguesa, a gente tem a judaica, tem a libanesa, não é? Tem a alemã, lá no sul, não é? A gente tem um país de pessoas de cor. Nossa, eu lembro lá em Portugal, sempre que eu via uma pessoa de cor, eu não sabia, mas eu era racista. Até ter vindo para o Brasil. Aqui, a maioria da população, não é? A maioria. Então, cara, assim, tem muita coisa aqui que tem a ver com as pessoas, com o coração, principalmente, a gente, não é? Assim, uma forma mais esotérica, não é? Chama do coração, a alma, não é? O sentimento. Todo mundo fala, o brasileiro é muito emotivo, não é? Claro, eu espero que isso nunca se perca, porque eu acho que isso é o grande diferencial deste país. Se eu vejo alguém, cara, uma vez eu estava saindo do mercado e as minhas sacolas, eu fiquei com a compra toda no chão. Automaticamente vieram 3 pessoas me oferecer sacolas. Eu fico arrepiado até hoje. Nossa, eu fico arrepiado por isso, enfim. Nem me conhecia. Estava na parada do autocarro, estava à espera de um Uber. Não faz diferenciação. Tem uma parcela da população que culpa os tais 1% do país, não é? Pela condição deles, não é? A gente tem uma colega na empresa, não é? Que me faz lembrar muito o Isaías, a Apache, a Daphne, todo esse mundo, que me disse: Alex, eu prefiro ser protagonista em vez de vítima. Em 23, 24. Eu fiquei assim, tipo, olha aqui o boss outra vez. Então isso não para de se repetir na minha vida aqui no Brasil. Eu estou sempre a aprender lições de humildade. Estou sempre a encontrar pessoas da minha vida, não é? Que me abrem os olhos e me abrem a cabeça. Então, assim, qual é que é a minha responsabilidade? É poder dar um pouquinho do meu aprendizado, do meu conhecimento, da nossa relação como empresários a essas pessoas. Se elas quiserem aproveitar oportunidades, não é? Vão com certeza ter muito sucesso, porque se há coisa que a gente não é, a gente é muito apegado a não desperdiçar. Sim. A gente não tem apego nenhum a partilhar, não é? A gente gosta de ver os outros terem sucesso. Isso para nós é uma coisa que é muito significativa, não é? Então eu acho que a grande diferença é essa, são as pessoas, sua forma de enxergar o outro. E eu vejo isso todo dia, no meu condomínio, lá no meu gueto, não é? Eu vivo num gueto, tenho consciência que eu vivo num gueto, não é? Mas eu vejo isso todo dia lá no condomínio. Teve uma situação lá, um apartamento que pegou fogo e a família ficou sem nada, cara, não é? E eu estava em Portugal e eu vi as mensagens no grupo e disse, nossa, cara, eu acho que isso não aconteceria, assim, tipo, porra, pegou, boa sorte.
Acho que essa é a diferença. Isso que você acabou de falar são virtudes que, se a gente deixar, elas passam por desapercebidas na nossa vida. É igual esse copo aqui. Esse copo tá na minha frente, agora que eu tô falando, minha atenção tá voltada para ele. Mas se eu ficar com esse copo todo santo dia aqui na minha frente, vai se tornar uma paisagem e eu vou me esquecer. E às vezes a gente acaba esquecendo desses pontos que são intrínsecos nossos, né? E a gente foca em outras coisas. O ser humano tem o hábito de focar naquilo que não tem. Ah, é que eu não tenho R$1 milhão. Ah, é que eu não sou casado com aquela mulher. Ah, é que eu não tenho aquele carro. Cara, se a gente passa a focar naquilo que a gente tem, todo o nosso ambiente ele muda, cara. Boa. Todo o nosso ambiente ele é transformado a partir da visão daquilo que a gente tem. Agora, toda vez que você fica procurando aquilo que a gente não tem, óbvio que a Europa vai ser melhor, os Estados Unidos vai ser melhor, qualquer outro país vai ser melhor. Mas, cara, não existe lugar melhor do que o lugar que você se sente bem e você tem consciência daquilo que tem dentro de você. Isso é legal. Não olha para os Estados Unidos e tenta copiar os Estados Unidos. Não olha para a Europa e tenta copiar a Europa. Pega naquilo que você tem de bom no seu país e ajuda a melhorar. Aí é interessante o Desenvolva-se Cast, porque a gente vai se desenvolvendo conforme vai avançando os episódios, né? Se você pegar os 10 primeiros episódios, o Thiago é um super paga-pau de qualquer país, menos o Brasil. Agora ele tá falando bem. Todo mundo, a gente evolui. E uma coisa que eu quero falar assim antes, o Thiago já olhou pro relógio ali, mas antes eu tenho que deixar aqui assim, o seguinte. Todo mundo precisa ninguém nasce sabendo das coisas, isso é um fato, né? E às vezes a gente acha que sabe até encontrar alguém que sabe mais. Não você, né? É o meu caso, é o que eu quero falar. Eu lembro das vezes que eu vim fazer entrevista, o Alex ele tava na sala e ele falou assim pra mim: mas quanto você se vê ganhando daqui 2 anos? E eu não tinha uma resposta. Falei, tem um negócio chamado decidir. Ele falou, não, isso daí é termos legais, cara. Eu quero saber quanto você se vê. Falei, eu não sei. Ele falou, beleza. E ele falou, eu não me lembro o que ele falou depois, mas essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. E aí todas as vezes que tinha algum desafio, alguma coisa assim que me pegava, eu me lembrava disso. E até hoje eu não esqueço, isso é uma coisa que me marcou, eu não esqueço. Porque eu sempre penso assim, será que eu tô pensando no máximo que eu consigo alcançar? Ou eu tô me acomodando? Então sempre penso, quando acontece alguma coisa assim, isso aqui parece que tá bom, peraí. Parece que tá bom, mas esse é o máximo que eu consigo? Se eu me esforçar mais, eu consigo tirar mais disso aqui? Se a resposta for sim, eu faço mais. Legal. Se a resposta for não, eu já sei que eu tô dando o meu máximo, então é isso daí. E só por causa dessa pergunta, cara. Eu não me lembro de ter sido questionado antes disso sobre alguma coisa parecida. E isso tirou uma barreira gigante da minha cabeça, assim, de achar que até onde eu conheço é o suficiente, sabe? Até onde eu conheço é uma parte do universo que existe. E pensar fora da caixa é uma coisa que esses 2 caras forçaram a gente a fazer todos os dias, né? Putz, tem um problema aqui. Não importa o problema, que ele falou no início, né? A gente é focado em solução, e era isso. A gente tava brincando aqui, né, falando assim que o Isaías não errava, que eu não falava as coisas que eu errava, mas eu lembro de uma vez que eu fiz uma cagada assim, foi acho que um pouco mais de 1 milhão de e-mails soltos assim, errado, cagado. Eu falei, caraca, que porcaria. Aí o Fernando sentou assim do meu lado e falou assim, deu ruim, né? Eu falei, deu. 1 milhão de vezes. Putz, eu tava roxo, foi uma das séries de que quando eu abri a porta eu falei, vou rodar hoje. Eu pensava assim, né? A gente assim, e aí, como é que a gente corrige? Falei, então, a gente tem que fazer tal coisa. Assim. Ele falou assim, tá bom, então faz. Mano, putz, aí outro momento foi o Alex falou assim, me fala aí, o que tá te afligindo? Aí eu falei pra ele, ele falou, cara, mas você percebeu que nada disso existe de verdade? É coisa da sua cabeça? Eu falei, aí começou a apontar as coisas, eu falei, caraca, é mesmo, né? Não são problemas reais, né? Não são problemas, é coisa que entra na nossa cabeça, porque a gente foca em outras coisas, né? Dispersa. E é muito importante porque a gente tem um europeu e um brasileiro, né? E, cara, não existe um oceano de diferenças. Muito pelo contrário, existe o resultado da equidade dos dois, cara. O resultado ele se multiplica, não é uma soma, é uma multiplicação, velho.
é fantástico. É isso que eu queria falar. Eu só queria complementar que a gente estava aquela hora falando do foco e da resiliência. O Isaías agora pegou um ponto, o Alex tinha falado lá no começo, que eu acho que também é outra coisa que tem que ficar na cabeça, assim, que é o tema de você ir para a solução. Que assim, puta, o problema vai acontecer, como eu falei, é doloroso. A vida tem coisas ruins que vão acontecer. O ponto é o quanto você fica girando no... Quanto que você vai ficar ali? Claro que ninguém é máquina, né? De vir um problema e já ultrapassa. Puta, tem um tempinho que você fica ali. Até pro aprendizado, né? Mas você tem que sair fora daquilo. Exato. Você tem que sair aprender rápido, né? E sair. Você tem que sair fora e ir pra solução. Porque senão é muito fácil te puxar, né? Isso seja no trabalho, na vida pessoal e etc. É muito fácil você cair naquilo de ficar, não, mas por que aconteceu, mas por que aconteceu, mas por que aconteceu? E é uma coisa sem fim, porque você nunca vai chegar na resposta certa do que por que aconteceu daquele jeito. Aconteceu uma combinação de coisas que você tinha de informação naquele determinado momento, né? Depois que já passou o momento, já não tem mais como você julgar aquele momento, né? E esse é o principal ponto pelo qual eu vou sempre para a solução, porque você não vai ter como julgar já tendo a informação de que se você correr para a direita, ia dar errado. Você não consegue fazer um reboot no cérebro, exato, diferente da máquina, né? E naquele caso a gente usava muito na época que a gente fazia de chatbot e aquele caso que o Watson ganhou do cara lá, sabe foi o primeiro case do Watson, sim, né? Ele ganhou do Jeopardy. Ganhava no de perguntas, né? Chamava Jeopardy lá nos Estados Unidos. E claro que ele ganhou, porque ele resetava toda vez que ele errava ou acertava, o motor dele resetava. Enquanto o cérebro humano nunca reseta. Você nunca é mais a mesma pessoa depois que você tomou uma decisão de esquerda ou direita. Total. Então, se você errar, a próxima vez o teu nível de risco vai ser menor. E se você errar de novo, vai ser menor. E depois menor, e menor, e menor, e menor. Enquanto a máquina não. Exato. Por isso você tem que sair fora do problema. Porque ele vai fazer você baixar o teu risco pra frente. Muito bom, muito top bom. Demais. Top demais. Caminhando pro finalzinho, pergunta pra vocês dois. Qual o tipo de pessoa que vocês procuram andar aqui no mundo do empreendedorismo? Enfim, qual o tipo de colaborador que vocês gostam de ter perto de vocês? O tipo de pessoas que vocês gostam de caminhar? Peraí. São duas perguntas na mesma, tá? Onde vocês se abastecem e onde vocês compartilham. Acho que é essa ideia. Pode ser. Né? Como é que é? Bacana. Onde vocês se abastecem. Tipo, de pessoas? Vocês dois. Vocês dois caminham juntos, vocês interagem. Pessoas que fazem vocês crescer, vocês ampliar. Sim. Né? As pessoas que vocês gostam de estar junto. E acho que a pergunta do qual tipo de colaborador que você busca são as pessoas que você conseguem, assim, vocês sabem que tem um perfil para investir nessas pessoas. Exatamente. Legal. Qual é que era? Olha, a resposta para a primeira pergunta vai parecer politicamente correta, mas não é. Tá? Não sei se o Fê vai concordar. A gente se abastece muito nas pessoas que trabalham connosco e nos nossos clientes. Uau. São eles que nos ensinam todo o dia. Não é? Qualquer conversa que a gente tem com clientes ou com qualquer colega da empresa é uma fonte de informação absoluta e de aprendizado imenso para nós podermos buscar mais. Ok? A gente costuma falar que nós somos meio insaciáveis. Tá? A gente chega num patamar, a gente já está a pensar, antes de chegar num patamar, a gente está até a pensar como é que a gente chega mais acima. Não, totalmente. Tá? E não tem fim. Assim, talvez seja o nosso grande vício. Eu acho que o nosso grande vício é como é que a gente consegue fazer melhor. Não é? Concorda? Totalmente, assim, eu estava pensando exatamente no ponto dos clientes, né? Porque o colaborador a gente já ia falar na pergunta 2, mas assim,
tecnologia, eu tava falando isso outro dia com um cliente, né? Ou com um possível cliente. Tecnologia por tecnologia, tudo commodity. Né? Então, e com certeza, não vamos ser nós a fazer a melhor tecnologia, como a gente já falou. Os big players vão chegar lá com as soluções mais inovadoras, mais rápidas, etc. Mas, o ponto de você conseguir... O cliente, ele está no ambiente dele, assim como nós somos clientes em outras soluções, mas um cliente, como a gente atende no mercado financeiro, securitário, ele está no mundo dele, com um combinado de coisas do negócio dele, e com uma série de dores do negócio. Eu acho que uma das coisas que mais nos deixa satisfeito e que traz insights pra gente é quando o cara explica o negócio dele. Quando ele explica o negócio dele e a gente consegue ver que o nosso conhecimento tecnológico, ligado a algumas peças, dá uma combinação que melhora o negócio do cara, é onde eu acho que a gente vê o nosso valor. Assim, é uma combinação de tecnologias, tanto é que assim, quando a gente criou a Smarkio, né, o nome Smarkio ele é péssimo, mas é que é uma combinação de várias coisas, né? O que é o Smarkio que a gente criou na época? Era S de Sales, Mark de Marketing, Integration, integrações, e Optimization, de otimizar, ou seja, foi o Cláudio. Não faz sentido nenhum. Mas foi o Cláudio. O ponto era que assim, essas coisas todas conectadas, para determinados negócios, dá uma coisa bacana. Né? Não tinha, como o Alex falou, não tinha nada a ver com o chatbot. Então, sem dúvida, eu acho que o mercado nos alimenta muito. A gente não é não somos caras que assim, somos empresa de produto que tá dentro de casa fazendo produto para depois ir pro mercado e ver, o que vocês acham? Não é nada disso. Troca. O que nos alimenta é muito o mercado. Então acho que essa é a primeira pergunta. A segunda. A segunda é bem difícil, né? Assim, de responder porque exato. É assim um pouquinho de tudo, não é? É como para fazer quando você vai para a cozinha, para você fazer um bom prato, não é? Você pode fazer um strogonoff, não é? Você pega frango, não é? Você pega lá o leite, creme de leite, não é? Você mistura aquilo tudo e sai. Você pode fazer um strogonoff top. E você precisa de um conjunto de ingredientes, não é? E um tempo de preparo, não é? E um carinho, não é? Naquilo que você está a fazer. E as pessoas é mais ou menos isso, cara. Assim, seria muito redutor falar, estou buscando uma pessoa que seja inteligente, não é? Óbvio, não é? Que eu chamo de ser pensantes. Então, vamos lá, deixa eu melhorar minha pergunta. Qual a melhor ou quais as melhores características que você busca de uma pessoa para trabalhar junto com você? Esse negócio de ser pensante, com certeza, o que é um ser pensante? É um cara que questiona, não é? Eu falo assim, olha, aconteceu essa situação aqui no cliente, vai lá e fala isso para ele. Aquilo que eu espero que a pessoa pergunte, se eu falar assim, que é muito raro eu falar assim, não é? Normalmente eu falo ao contrário, quando isto assim, como que você vai resolver isso? Normalmente é assim, mas vamos dizer que eu sou autoritário, não é? Aquilo que eu esperaria da pessoa é aquilo que o Fê faz comigo desde o primeiro dia que a gente tem conversa. Porquê? As pessoas não perguntam hoje, né, cara? Minha esposa fala, é uma pessoa, você fala ser pensante, minha esposa fala interessada e interessante, né? Interessada, porque assim, se a pessoa não faz pergunta, você tá cagando. Teve uma... Você fazia muitas perguntas, você era muito chato. É que recentemente me apresentaram uma solução parecia muito boa, sabe? Aí eu falei assim, mas e tal coisa? Ele falou assim, é um bom ponto para perguntar pro cliente. E foi a primeira coisa que me passou na cabeça, né? Eu falei, caraca, então você não pensou em nada. Você não pensou na primeira? Nem na primeira nem na primeira você pensou, eu pensei, você não pensou em nada, então, né? Aí eu chamei, vamos conversar. Aí, beleza, me fala aí, qual que é o problema? Ele falou, problema. A solução que você deu, tal. Tá, então, tem outra, tal. Quais opções além dessa?
E aí a gente foi discutindo para poder chegar na solução ideal, né? Cara, fruto daqui. Fruto daqui. É essa de perguntar. E eu enchia de perguntar mesmo, meu. Nossa, era demais. Cheio de Aliás, pergunta foi assim mesmo. que você aprendeu pra caralho. Foi assim que você foi mais rápido do que todos os outros. Né? Teve uma vez. O Marcos adorava as suas perguntas. Eu ia falar do Marcos. Uma vez o Alex Marcos falou assim: Duarte. tem que ser chato, meu. Tamo Você tem que juntos aí, perguntar. Laírton. Fique em cima. Fique em cima. Beleza, beleza. Pinduca. Eu enchi tanto o saco do Marco, mais tanto, que ele mandou um GIF pra mim, mano, que abria o Google. Quando eu olhei o GIF, assim, abriu o Google, a aba do Google, velho. Eu falei assim, beleza. Aprendi. Mas ainda continuei perguntando, mas antes eu perguntava pro Google, depois eu validava. Mas foi o Marcos... Sim, sua pergunta era mais embasada. Exatamente. Agora, o que é que tem mais que eu diria assim, vamos dizer mais duas, para não ser, não é? Eu podia falar aqui de 100, não, vai, de 20, vai. Mas mais duas assim que eu acho que é bacana. Assim. Eu não entendo muito bem porquê, não é? Mas as pessoas, quer dizer, até entendo, não é? Tem a ver com a forma como nós somos ensinados. Como é que a gente é ensinado na escola? Não é? Que tem que ser o melhor, tem que ter a melhor nota, não é? Como é que você faz isso? Individualmente, não é? Só que quando você vai para o mundo profissional, não é? Se você vai ser um lobo solitário, você vai se ferrar. Ok? Então, por exemplo, a gente tem profissionais que são muito bons do ponto de vista técnico, só que são péssimos do ponto de vista das soft skills. E não têm interesse em desenvolver as soft skills. Não cabe. Aqui não cabe. Nas nossas empresas não vai ter espaço. Não é? Então isso é uma coisa importante, que é uma coisa que o ensino tradicional ainda não ajustou. Não é? Muito mais importantes, ou é tão importantes quanto as hard skills, você desenvolva-se as suas soft skills. Aliás, a gente até tem um programa na Tech for Humans, chama Tech Growth, não é? Que por acaso, Tiago Bonifácio Alguém conhece? Eu já ouvi falar. responsável por isso, não é? E eu vejo as dificuldades com que ele se depara todo dia, não é? Nem sei se você sabe. Sabe porque eu falei na All Hands. Não é? A gente agora tem 3 moguinhos na empresa, temos 3 grupos de pessoas, não é? Tem as pessoas que querem se desenvolver do ponto de vista das soft skills, a gente chama virtudes na empresa, tá? Estão bem listadas lá, e a gente acredita muito no potencial delas se desenvolverem. A gente tem pessoas que não querem, ou pelo menos não demonstraram até agora ser uma prioridade para elas, mas a gente acredita que se conseguimos conquistá-las, elas têm um baita potencial para se desenvolverem. E depois tem as outras que decididamente dizem que não precisam, não é uma questão de não querer. Elas dizem, eu não preciso, eu estou muito bem, obrigado. Não é? Assim mesmo. E a gente não acredita que valha investir nelas. E eles se perguntam, então, o que é que essas pessoas ainda estão fazendo na empresa? Como nós somos burros, não é? A gente não desligou ainda essas pessoas com a expectativa de que, com o programa que a gente faz, que é um programa que combina lives, cumbucas e mentorias individuais para setar OKRs, que um dia elas se sintam inspiradas por uma das pessoas que tem muita vontade em se desenvolver e a gente acredita muito, e ela seja contagiada por isso. Ok? Então, esse é o segundo ponto. Depois você pode complementar com mais um só. Complementa aí pra gente caminhar pro final, Fê. O terceiro é altamente importante, e esse cara aqui é o campeão. Humildade. Uau. E ele, que é o CEO da empresa, que faz qualquer função da empresa, qualquer. Pode não fazer muito bem, mas ele faz. Não é? É a pessoa mais humilde que eu conheci até hoje na minha vida.
E isso, cara, é sinal de inteligência. Ele sabe que tem sempre mais e mais a aprender. Não é? Então, Sensacional. Eu acho, obrigado. Mas eu acho que o Alex falou aí tudo e ele... Talvez eu contratei na minha vida umas 5 pessoas. O Alex já contratou umas 2.000. Então, ele sabe muito bem agora o que estou bom do buscar. desligamento. Sim, quem contrata 2.000 desliga 2.000. Desligo pessoalmente. Não mando o RH desligar. Eu acho que eu vejo muitas empresas que vão tentar, se você fizer essa tua mesma pergunta para vários empresários, empreendedores, diretores, ele vai te dar uma resposta precisa. Não, eu quero o cara que é inteligente, que está buscando crescimento. Cara, não necessariamente. Não necessariamente tem uma cartilha, porque a empresa é composta de uma variedade de pessoas que em determinadas posições tem que ter perfis totalmente diferentes. Não adianta eu ter só gente arrojada, só gente que quer arriscar, só gente... Porra, o que eu faço na hora? Não adianta eu ter só o cara que puxa por segurança, por governança, porque, porra, como é que eu vou pra frente? Ou seja, é uma combinação de coisas, de pessoas, que eu acho que não tem resposta. Mas eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta para 195 vão te dar a resposta. Padrão, né? Padrão. Então eu acho que é isso. Eu acho que o outro ponto que é muito importante é isso. São pessoas que fazem a pergunta. E eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia. E eu tenho vários sinões com o trabalho remoto, né? Vários, mas assim, uma lista interminável. E pronto, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis com o trabalho remoto é essa leitura de ambos os lados, né? E do canal aberto, porque quando a gente estava aqui, se nós tentássemos fazer exatamente essa mesma conversa remotamente, a gente tem uma dificuldade de comunicação, porque nós três travaríamos o áudio, você não poderia falar e depois... E isso prejudica muito no relacionamento. Na criação de um relacionamento essa coisa binária. Sim. Né? Um fala, depois o outro fala, eu não consigo te ler, e aí eu não consigo saber se você está olhando para mim ou se você está olhando para uma tela. E tudo isso eu acho que complica muito, mas assim, o que as pessoas têm que tentar fazer é tentar transcender, já que o remoto tá e a gente não vai conseguir mexer nisso, é transcender o remoto. É eu estar numa reunião e quando ninguém faz pergunta na sala, é o que a gente hoje tem falado, né? Você está numa sala de 5 pessoas. Eu falei durante 5 minutos e ninguém perguntou nada, você só tem 2 opções. Ou eu falei alguma coisa muito óbvia, ou tá todo mundo cagando. Pior que é verdade. Não tem o meio, porque o meio você tem alguma coisa para contribuir, né? Então, eu acho que é isso, assim, pessoas interessadas e interessantes que estão ali para conseguir dividir. Sensacional. Cara, a gente ficaria horas conversando com vocês, mas precisamos caminhar pro finalzinho. Pergunta pra todo mundo aqui, inclusive pra você, cara. Da cultura brasileira, o que você mais gosta? Alegria. Eu acho que é da miscigenação. Responde você primeiro. Tô pensando. Talento, hein? Talento, Isso é hein? talento. São muitas. Cara, eu acho que é só então pra dar tempo pra Você uma baita ajuda, hein, velho? Eu tenho certeza que, assim, todos nós aqui, os 4, que teve experiências de vida totalmente diferentes. Mas totalmente diferentes. Não é que assim, mais ou menos a gente meio que nasceu no mesmo lugar, tirando o Alex, que todo mundo já sabe que não nasceu no mesmo lugar, mesmo nós 3 aqui. Nascemos em lugares totalmente diferentes, estudamos de forma totalmente diferente, tivemos pais totalmente diferentes, culturas de... eu sou judeu, Isaías evangélico. Ou seja, mas a gente consegue trabalhar de uma forma junto com um bem comum
que é ímpar. Que se a gente tivesse todo mundo seguindo a mesma cartilha, com certeza a gente não ia conseguir produzir tão bem. Porque a gente ia meio que estar orientado ali a dar aquilo. Total. Todo mundo no mesmo. E isso eu acho que é um dos erros dos outros países do mundo, né? Que acontece? O cara já tá numa bolha, vive na bolha, não mistura a bolha. Se ele se botar pra fora de lá, e aí as pessoas ficam com medo, se botarem pra fora daquele lugar, o cara se mija todo. Total. Faz total sentido. Resiliência. Boa. No meu caso, esperança. Acho que o brasileiro tem uma questão de esperança bem bacana. Para a gente poder finalizar de verdade, eu quero fazer o seguinte cenário. Você vai dar uma palavra de direcionamento para o jovem que quer empreender. Você começou a empreender muito cedo. Qual conselho você daria? E você, para essa turma que acompanha a gente aqui no Brasil, que, putz, entrei nesse podcast aqui, cara, desacreditado do Brasil, só que o Alex falou me trouxe alguns pontos importantes. O que você diria para essa turma que tá ouvindo a gente aqui agora como uma mensagem final para olhar para nossa cultura, para olhar para o nosso país e falar, cara, é possível ser bem sucedido aqui dentro? Eu vou pegar nas suas palavras, não é? Olha o que você tem de bom aqui, valoriza e capitaliza em cima disso. Porque o que você vai encontrar de bom aqui não vai encontrar em mais lugar nenhum. Uau! Sensacional. E você, Fê? Cara, tem uma coisa, um programa que é muito antigo e pequenas empresas, grandes negócios, sim, né? Que sim. é um programa mega antigo, sempre a mesma coisa. Mas eu acho um dos melhores programas que tem sobre o empreendedorismo, assim, meio que nativo do Brasil. Que assim, quando eu comecei a empreender, tinha 13 anos, quando eu fazia site em Flash, era a época dos flashes. Depois eu comprava mídia no Google, botava o cartão de crédito em 2003, quando o Google lançou e vendia, depois revendia ao clique e tal. Não existia esse mercado agora que se fala de venture capital, startup não era um termo conhecido, não existia isso, né? E o pequenas empresas, grandes negócios é mais ou menos isso, assim, tipo, é o cara que foi lá e começou a fazer bolo e abriu depois, vendeu bolo para o prédio e depois ele do bolo montou um negócio, ou não, a mulher que começou a cortar, fazer vestido, né, e começou a vender. E eu acho que isso é muito empreender, assim, eu acho que empreender no Brasil é muito mais parecido com pequenas empresas, grandes negócios, do que o que a gente lê no Instagram e no LinkedIn. Tá. Que é totalmente o outro lado do empreendedorismo e que não é a realidade. Não é a realidade as empresas que recebem funding, não é a realidade os eventos megalomaníacos que você vê das empresas. E isso cria aquele ponto que você falou, né? O do outro e essa frustração de ficar olhando as mídias sociais que não é a realidade. Então, assim, apesar da gente falar assim, a mídia da Globo é uma mídia antiga, né, um conteúdo antigo e tal, eu acho o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios um dos melhores programas de empreendedorismo nativo, assim. Cara, lá eu acho que tá a essência do que é a gente empreender. Sensacional. Podemos ter um momento Oscar? Claro. Recebi um prêmio lá. Qual que é a câmera aqui? Aquela lá? Pode olhar para isso. Então, obrigado, estatueta e tal. Nossa, eu queria agradecer à minha esposa. Boa! Ele fez o que ninguém fez, boa! Não, mas É isso aí. É sério isso, gente. Pode fazer. Eu queria agradecer à minha esposa, tô olhando para você assim, Rosarinho, você, por ter acreditado em mim. Nossa, espero que eu não seja o Tiago Negro daqui por 2 semanas. Não vou mais nem conversar com você. Queria agradecer à minha esposa por ter acreditado em mim, à minha filha por ser a brasileirinha mais fofa, Nossa, é a mais fofa de todas. Queria agradecer à minha mãe por me ter feito a pessoa que eu sou. Queria agradecer ao meu irmão, porque é meu irmão. Tá bela. E aos meus amigos, aos que fiz em Portugal e aos que fiz aqui no Brasil também. E é isso, obrigado. Sensacional. Gente, esse foi um programa absurdo, né, Isa? Fantástico, cara. Bom demais. Fê, obrigado. Obrigado. Alex, sensacional. Valeu. Isa, como sempre, você arrebenta.
Gente, pega esse episódio, manda pra todo mundo, a galera que quer empreender, a galera que tem uma visão um pouquinho torta em relação ao nosso país. Compartilha, porque isso daqui com certeza vai gerar algo novo dentro dessas pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Uhul!